Eu nasci em São Gonçalo, uma cidade hoje com 1 milhão de habitantes. Minha mãe sempre foi de lá, meu pai tem uma história na Baixada Fluminense. E um curioso que é o seguinte, nos primeiros anos ali de vida ali, né, logo assim que eles casaram, eles foram morar na cidade do Rio de Janeiro. Mas a minha mãe fez questão que eu viesse a nascer em São Gonçalo. E eu nasci em São Gonçalo, tanto eu quanto minha irmã. E vivemos em São Gonçalo desde então. Meu pai era vendedor, né, comerciante, né? Minha mãe, principalmente, trabalhava como professora primária, né, do estado. Entrou no estado em 1969 e foi se aposentar em 94, né? E ela me criou com muita dificuldade, mas com muita honra também, né? Com muita dignidade, né? Se a gente pode falar. Eu comecei a militar em 1991, né? E eu sempre gostei de política. Assim, eu quando criança, eu lembro da Copa de 86, lembro da Copa de 82, que eu tinha 7 anos, mas a de 86 era mais marcante, você deve lembrar também. A gente tinha álbuns de figurinha, né? Álbuns de figurinha. Eu colecionava, além dos álbuns de figurinha, eu colecionava adesivos e panfletos políticos da época, assim, portanto que eu gostava da política. E os anos 80 foi um ano muito rico, né, dos debates, das discussões, das greves, das manifestações. É, a sociedade discutia as mobilizações cotidianamente. Eu lembro que eu era criança, eu e minha irmã tínhamos as tarefas domésticas, né? E aí, para a gente reivindicar alguma coisa a mais junto aos nossos pais, eu e a minha irmã eu convenci a minha irmã a fazermos uma greve. E como toda greve, ela terminou debaixo de algumas belas chineladas que a gente tomou dos nossos pais pelas tarefas que a gente não queria fazer. Nós tínhamos aí, isso foi em 87, 88, quando eu tentei fazer a greve ali, 88 mais ou menos, 87, 88. Era fruto daquele ano de mobilização, as greves, né, eram coisas da boca das crianças, das pessoas. E a gente foi querer fazer greve também, fomos tentar fazer greve também. Eu venho de uma família periférica, negra, né? E a gente lutava por isso. Inclusive, naquela época, as greves da rede pública duravam 3, 4 meses, né? As greves da educação. Você tinha uma relação diferente de como é hoje. Hoje o judiciário, ele meio que faz um árbitro do negócio, sempre jogando próprios patrões. A gente tinha... naquela época era diferente, era um outro processo. Minha família não era militante, não tinha uma participação política, mas já vinha no sangue desde pequeno. Eu acho que pode dizer assim. Desde pequeno eu sempre tive interesse pela política. A minha mãe, ela diz que eu desenhava panfletos, fazia logomarcas de campanhas eleitorais, essa coisa toda. Então eu já gostava disso, já gostava. Desde 82 eu participo de diálogos sobre política. Eu estou falando de 82, eu estou falando desde quando eu tinha 7 anos de idade, né? E era muito rico, os anos 80 foram muito ricos, né? Do ponto de vista político-social. E o rock brasileiro, que era um rock também crítico, né? Você tinha bandas que... Hoje as bandas cantam de protesto, mas cantam de crítica social, mas cantam de amor. Por exemplo, você tinha a Plebe Ruth, que é uma banda da nossa época, né? Ela não cantava, ela só cantava músicas de protesto, né? Cantava música de protesto, né? Inclusive, a Plebe é uma banda tão autêntica que há uns 2 anos atrás a gente foi um show da Plebe, as pessoas 40 a mais, né? 40 a mais que estavam no show. A juventude, inclusive um dos meus assessores está aqui me acompanhando, ele chegou e disse que é uma banda aleatória, porque ele não conheceu a Plebe, não conhecia aquele momento rico que ela está, meio das circunstâncias históricas. O momento político fazia isso com a gente. E aí, quando eu chego no 91, eu me engajo pós uma eleição de 89, né? Uma eleição de 89 foi uma eleição rica, dividiu o Brasil, não da pauta do ódio, como hoje os bolsonaristas tentam dividir, mas na pauta dos projetos para o país, que praticamente ressurgiam ali. E a gente fez o seguinte, né? Eu comecei a militar no movimento secundarista, depois lutando por coisas que hoje são... a juventude não conseguiria entender, né? Por exemplo, eu lutava pelo direito de usar bermuda na escola.
Hoje, todo, assim, é normal. Hoje até a polícia usa bermuda aqui no Rio de Janeiro. A policiamento da praia, o cara tem bermuda. Naquela época a gente não tinha direito de usar bermuda dentro da escola em momentos de extremo calor. Né? Bebedouro, lutar pelo bebedouro, fazer associação, coletividade para lutar por um bebedouro. Foram coisas assim. Até que em 92 nós tivemos o movimento Fora Collor, que ali o movimento estudantil deu um salto de qualidade. Eu também me aumentei a minha politização e pude desenvolver para os passos da hoje. Eu estou aqui sentado nessa cadeira. Eu sou professor licenciado. Sou professor desde 1999. Embora, antes de ser professor, eu já dava aula em cursinhos populares, pré-vestibulares comunitários. Então, eu trabalho com educação desde os meus 18 anos de idade. E como minha mãe era professora, então eu tenho contato com o ambiente escolar sempre. Sempre tive contato com o ambiente escolar. Né? Sempre tive envolvidos ali. Por conta do magistério, o magistério me trouxe duas. Eu já fui quase tudo dentro de uma escola. Né? Só não fui cozinheira, porque eu não tenho habilidades gastronômicas. E nunca fui diretor-geral. Mas as outras funções todas eu já tive ali, colaborando, atuando, em especial inspetor de aluno. Já dei aula para. Sou professor de geografia de formação, então já dei aula desde o 6º ano até a pós-graduação. A gente tem uma história, né, junto à educação, que é muito grande. E nessa história da educação, além de ser um professor crítico, que pauta na discussão, pautada nos métodos de Paulo Freire, de Demerval Civiani, né, na Escola Brasileira de Pedagogia, que nós podemos chamar de Escola Brasileira de Pedagogia, que é a escola crítica, eu também construí ações para além da sala de aula, né? Como trabalhos de campo, como visitas, organização de visitas guiadas com os meus alunos, sejam do ensino fundamental, seja do ensino médio, né, da educação básica, mas também dos meus alunos do ensino superior. Eu fui professor universitário durante 16 anos. E, além disso tudo, eu ajudei a construir, organizar a Rede Emancipa de Educação Popular, que é um movimento pela educação na qual eu tenho uma grande história, militância. A gente conseguiu, ao longo desses anos, fazer e dar autoestima para as pessoas. Né? Na Rede Emancipa, claro que o pré-vestibular é mais focado para os jovens, mas nós tivemos uma oportunidade, e se me permita uma parte aqui, né, abrir um parênteses, teve uma mãe que foi acompanhar a sua filha, e que, ao acompanhar a sua filha, ela acabou se matriculando também. Era uma matrícula online, ela chegou lá para acompanhar a filha, né, viu lá pré-vestibular popular gratuito num bairro de São Gonçalo, né? Ela foi acompanhar e foi ver o que é isso. Chegou lá, ela gostou da proposta e me abordou perguntando se ela podia também fazer o pré-vestibular para estimular a filha. Quando chegou em julho daquele ano, o ano foi 2018. A filha virou para a mãe e falou o seguinte: mãe, eu não vou até o final do ano, você pode sair, né? E a mãe falou para a filha o seguinte: olha, eu vou continuar até o final do ano, porque eu estou há 20 anos sem estudar e eu estou aprendendo muito, estou gostando, está abrindo meu horizonte. No ano seguinte, essa mãe voltou ao nosso pré-vestibular para nos agradecer e dizer o seguinte: que ela tinha passado para engenharia da UF. Então, a gente muda a vida das pessoas, a gente faz o trabalho de base acontecer. E essa relação minha com a educação tem muito com isso. A mudança aconteceu porque nós identificamos que aquele primeiro governo Lula cometeu alguns ataques à classe trabalhadora, na nossa opinião. A reforma da Previdência taxou os aposentados, foi um exemplo de retirada de direitos dos trabalhadores. A perspectiva de um projeto social liberal que se apresentava e que se desenhava também colocava, né, a necessidade de você ter críticas mais duras. E aí, ali naquele momento, taxaram os inativos, criaram os fundos de pensão, né? Abriram espaço para
o desmatamento da Amazônia naquele momento, o projeto também do Nordeste, né, de transposição do Rio São Francisco, também era um projeto que não atendia o problema do sertanejo em si. E aí o PT, diante disso, expulsou Luciana Genro, Babá, João Fontes e a própria Luiz Helena, criando o Movimento Nacional do PSOL, da qual eu tive a honra de acompanhar e ser também um fundador. Então, eu saí do PT naquele momento, depois de 10 anos de militância, de muita construção, e construí o PSOL, na qual hoje eu sou um deputado estadual, mas fui vereador, fui presidente do diretório municipal, fui membro do diretório estadual, membro do diretório nacional, e tenho uma vida partidária nesses 22 anos de PSOL, vamos fazer 23 aí de construção partidária. Olha, o germe desse processo, esse processo dos governos de ascensão da extrema-direita no mundo, tem a ver com a ausência de perspectiva ideológica e a frustração com os governos social-democratas, né? Podemos dizer que a falta de perspectiva ideológica tem a ver com a própria queda da União Soviética, que era um farol, com o bloco socialista, que era um farol. Depois você tem os governos sociais-democratas que superaram os governos liberais, mas que não resolveram a vida do povo. Então, ficou também aquela coisa os fascistas, os neofascistas, se apresentaram como antissistêmico. Nós sabemos que não tem nada de antissistêmico em Bolsonaro e na sua turma, ou em Milei na sua turma, ou em Urbano na sua turma, né, ou em Trump na sua turma. Não tem nada antissistêmico, pelo contrário, é o atraso, é a reação, mas eles se apresentam assim, né? E se apresentam de forma muito radical. E vai ter um momento que é a crise econômica mundial, que começa em 2007, 2008, e vai se desenvolvendo a ponto do capitalismo e dos setores do capital de reivindicarem e quererem medidas mais duras de austeridade sobre os trabalhadores. Então, para eles, não interessa mais um governo de conciliação. O capitalismo internacional quer um governo na qual tenha um olhar de repressão maior sobre os trabalhadores. Então, esse é o cerne do crescimento e do nascimento, do ressurgimento de uma extrema-direita neofascista no mundo, né? A necessidade do capitalismo e da burguesia de ter maiores taxas de exploração. Por exemplo, com os liberais tinham taxa de exploração, tinha a retirada dos pacotes, mas era mais branda, mais gradual, jogava ainda dentro de um sistema de regime democrático burguês. Os reformistas sociais-democratas, eles faziam, mas eles davam medidas compensatórias ligadas a políticas públicas e sociais, né? Faziam também os seus pacotes de austeridade. Já os neofascistas, não. Os neofascistas, eles existem, são muito mais duros para combater os movimentos sociais e a esquerda. Então, uma parte da burguesia aderiu ao discurso deles. E é simplório também, Ivan, que é muito simplório. Por exemplo, se falta emprego no meu país, o problema é do imigrante. Se há um problema de violência pública, é porque eu não tenho uma arma. Essa é a lógica dos caras, né? E se você pegar o discurso, é simplório, é irresponsável, é inconsequente. Porque se você der a arma na mão de um cidadão comum, nada que é garantido que ele vai perder aquela arma para o tráfico ou para qualquer outro, e que ele, no momento de intempérie, né, você tem briga entre as pessoas, ele possa vir a matar a sua esposa, matar o seu filho, matar o seu vizinho, e complicar ainda mais a sua vida social, que é uma vida que não tinha nenhuma ligação com crime, com tráfico, com nada de ilícito, né? Ou seja, a extrema-direita dá respostas simplórias para as coisas. Por exemplo, outra coisa é o discurso do escola sem partido, né? É um discurso extremamente sem nexo, né? Como se a escola tivesse uma ideologia, tivesse que ter uma ideologia única que fosse a ideologia dominante da direita. Então, a ascensão da extrema-direita é muito ligada a isso. Então, uma parcela grande da população que apoia, né, a extrema-direita, isso é uma realidade, é um fato. Mas o que nós temos que fazer é o trabalho, o velho e bom trabalho de base, né? Dialogar com as periferias,
abrir, fazer propostas que sejam mais ousadas, né, que dê resposta ao concreto do povo. Entre essas propostas, eu destaco, né, ao fim da escala 6x1, lutar e implementar, o governo tem que tentar aprovar o fim da escala 6x1, né, ter uma agenda que atenda aos trabalhadores e à classe média. Assim a gente combate a extrema-direita. E dá combate também às questões ideológicas. Por exemplo, cotas raciais. A extrema-direita é contra e faz um discurso meritocrático. E eu sempre digo, né, que nós só vamos abrir mão do direito de cotas no dia que os brancos ricos abrirem mão do direito de herança. Porque não existe mérito na riqueza forjada, na escravidão e no extermínio do povo indígena. Porque quem é rico hoje, né, a riqueza de um grande banqueiro, por exemplo, é o fato de ter sido filho de alguém que lá atrás que também era banqueiro. Ser neto de alguém que também era banqueiro. Mas de ser tetraneto de alguém que lá atrás escravizou negros e assassinou indígenas. Então, nós não temos que ter esse tipo de discurso, nós temos que dar combate a esse tipo de discurso que é ideológico e que é autoritário, né? Então, fazendo trabalho de base, dando combate ideológico, é assim que a gente vai combater e vencer a extrema-direita. Os racistas sempre tiveram aí, né? Os racistas meteram o pé aqui no Brasil em 22 de abril de 1500, de forma datada. Mas antes já deviam ter passado para chegar à rota e depois voltar, né? E eles construíram o Brasil. No Brasil, o racismo é estrutural. A estrutura brasileira ela é forjada no racismo. Você tem, dos 525 anos desde a chegada dos portugueses, 356 foram de escravidão. Todas as particularidades brasileiras cheiram, fedem a escravidão. Então, não tem como nós não termos um país que não tenha no seu cotidiano racismo. O que é o quarto da empregada? Se não é a extensão da velha senzala. As empregadas domésticas foram ter seus direitos garantidos em 1909, nos anos 90 do século passado, século XX. Passou mais de 100 anos de, 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 de abolição da escravatura e elas não tinham direitos. Se nós formos discutir a política de cotas, que é a única política pública nos 137 anos de abolição da escravatura, né, vai completar agora 138, a cota é a única política pública feita para o povo negro. Mas se você for olhar, teve doação de terras para o branco colono, teve, teve várias medidas, né, como projetos de bancos e empréstimos para grandes fazendeiros, teve a lei de terras, ou seja, os brancos sempre tiveram no país um conjunto de medidas de apoio, enquanto nós, negros e negras, nunca tivemos políticas públicas focadas na gente. E vejam, quando a gente tem uma política focada para a gente, gera-se um grande debate, porque ela muda, mesmo que pequena, ela mexe um pouco com a estrutura, né? Visto que no Brasil a estrutura racial, ao lado da estrutura de classe, ao lado da estrutura de gênero, são o tripé constituinte, né? A opressão capitalista, né? A exploração capitalista, a opressão negra e a opressão às mulheres são parte do tripé social que forjou o Brasil. Ali naquela questão da prisão, nós votamos porque as coisas precisam ser elucidadas, esclarecidas, para que não tenha nenhum tipo de obstrução de justiça. Em relação ao crime organizado e à política, há de se fazer o próprio debate sobre o modelo de segurança pública aqui do Rio de Janeiro, né? O modelo de segurança pública do Rio de Janeiro não é pautado no combate sério ao crime organizado. Ele é pautado na lógica do extermínio da população negra das periferias. Por que eu digo isso? Porque se fosse pautado no combate ao crime organizado, nós teríamos uma polícia científica, teríamos atuação mais consolidada para desmontar rotas e fluxos de distribuição de armas e de drogas, quando, na verdade, o que nós temos é uma lógica que teatraliza a segurança pública e transforma
a chacina em uma grande peça de ficção, né? O governo de Cláudio Castro, em novembro do ano passado, ele estruturou uma chacina que levou à morte de 121 pessoas, mas que não mexeu em nada com a estrutura do tráfico, do narcotráfico carioca e fluminense. Pelo contrário, no dia seguinte, no Alemão e na Penha, continuou tendo o mesmo procedimento, o mesmo processo. Agora, ele foi para a mídia, fez propaganda, fez colocação, subiu alguns pontos no índice de pesquisas de popularidade, porque a população que não aguenta a violência viu algo e achou que aquilo ali era a saída, quando, na verdade, a saída não passa por isso. A saída passa por você ter medidas sérias que combatam a criminalidade junto à estrutura do sistema. Né? Por isso que defendemos investimento na polícia científica, por isso que defendemos sistema de inteligência. Totalmente diferente do que o governo de Cláudio Castro faz. E aí a gente fica muito surpreso, né? Na verdade, nem surpreso, que você tenha ligações, né? Visto que o alto comando das organizações criminosas ele não é desmontado. O que se faz são atuações para atacar o varejista, para atacar aquele que faz o serviço na ponta, e não o narcotráfico como um todo, ou com as suas condições. Até porque a maconha não é plantada no morro, e a cocaína não é refinada na favela. Então, há de se fazer e impedir que ela chegue até esses postos de venda, né? Esses postos de venda. E tenha que impedir que a arma que é fabricada e que muitas das vezes é parte até do próprio Estado chegue até a esses criminosos. Então fica aqui, né, a nossa crítica a essa relação da política com a política, né, do crime com a política, né, visando que se valorizam e se constrói. Agora, tem um dado também que é importante para a gente entrar nesse tema crime organizado e política, é o seguinte: cada vez mais vem crescendo a ação das milícias, que controlam o território e que impedem as pessoas de fazerem campanhas. Eu falo isso porque teve lugares, por exemplo, eu sou de São Gonçalo, teve lugares na campanha de 2022 e 2024 que eu tive dificuldade de fazer, que eu não podia entrar, que eu tinha dificuldade. Por quê? Porque a segurança pública não me garantia a minha integridade dos meus companheiros que estavam fazendo campanha, e nesses lugares eram lugares de domínio da milícia, do narcotráfico, né, desses agentes. Primeiro é denunciando quem tem relações reais com o crime organizado. Uma vez eu era vereador em São Gonçalo, um vereador virou e falou para mim que eu defendia bandido, que a esquerda defendia bandido. Eu olhei para a cara dele e falei o seguinte: eu nunca lhe defendi. Ele ficou pau da vida, mas teve que engolir a sua crítica. Acho que a gente vai ter que dizer a verdade, vai ter que mostrar, apresentar, debater a segurança pública, ter paciência revolucionária para fazer o debate real, apresentando as medidas concretas e sérias. Porque uma boa ação, né, não é aquela que tem o número de mortes, inclusive de inocentes, pessoas que não estão envolvidas com o processo, e com a criminalização das favelas e comunidades. Isso não é uma boa ação. Pelo contrário, isso coloca em risco a vida das pessoas e amplia o clima de terror. Uma boa ação é aquela que o sistema de inteligência, a polícia, desarma o tráfico ou o narcotráfico sem dar um tiro, mas desmontando as suas redes de conexão. Essa é uma boa ação. Porque o que a extrema-direita faz? A extrema-direita é simplória, como eu falei aqui no início dessa entrevista. Ela é simplória. Logo, ela fala o seguinte: olha, para você resolver o problema da sua segurança individual, eu te dou uma arma. Mas não sabe ela que quando o cara fala isso, ele está se eximindo e eximindo o Estado de fazer a defesa e a segurança dessas pessoas. Está dizendo que você, vou usar a palavra que eles gostam de usar muito, cidadão de bem, vai ter que manusear a arma para se defender contra aquele que tem preparo todos os dias, que é o tráfico. O traficante não vai chegar e vai falar para você: estou entrando aqui na tua casa agora, então vá lá na sua gaveta e pega a sua arma, ou então atire e vamos trocar tiro. Não, não é assim. Existe todo... Eles são treinados, preparados, organizados
Então, há de se ter maior investimento do Estado brasileiro, né, da Federação Brasileira, né, para o combate real e efetivo ao tráfico. Mas não dessa forma como eles fazem, porque o que eles fazem é combater a lógica varejista e não a lógica da construção, da estruturação da segurança pública em si. E também tem uma outra coisa, Ivan, que é a seguinte: o tráfico, o Estado brasileiro entra com a polícia, faz uma limpeza, entre aspas, das pessoas, a limpeza dentro do discurso deles, mata ali alguns, no dia seguinte eles vão lá e recrutam outros, mas não entra com a disputa social necessária, porque não entra com assistência social, não entra com serviços básicos de saúde e educação, não entra com programas de formação de escolares para dar dignidade àqueles jovens e à população das comunidades periféricas. Não entra com saneamento básico. Então é difícil. Primeiro, o grande desafio é criar uma agenda, uma pauta, um programa político que faça a mobilização das pessoas. Como eu falei anteriormente, a luta pela escala 6x1 é fundamental para a gente consolidar a mobilização das pessoas. Temos que lutar por valorização do salário mínimo. Temos que lutar pela isenção e garantir o funcionamento e uma boa propaganda em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5.000. Temos que denunciar a extrema-direita quando ela vota contra os nossos direitos, como é o caso do Vale Gás, que os 29 deputados de extrema-direita votaram contra o povo. Nós temos que denunciá-lo. Mas, paralelo a isso, nós temos que fazer o trabalho de base. E em cada periferia desse país, ir em São Gonçalo, em Itaboraí, né, nas quebradas de São Paulo, de Porto Alegre, de Recife, de Belém, e em todo o território nacional, fazer o debate de uma necessidade de um país que seja governado pelos trabalhadores. Esse vai ser o desafio. Sabemos das diferenças que existem entre aquilo que nós gostaríamos e aquilo que está sendo feito. Daquilo que poderia ser feito e daquilo que ainda é limitado. Que aí são as diferenças que temos com o governo hoje central, do governo Lula, e das diferenças que eu, particularmente, do pessoal, tenho com o PT. Mas nós estamos num momento de unidade e precisamos derrotar a extrema-direita. Eu sou candidato a deputado estadual, né, renovação do nosso mandato, que foi um mandato que foi importantíssimo na luta da educação, que teve importância na questão racial. Sou autor da Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estados e arenas esportivas, que foi importante, que é importante na luta por mobilidade urbana. Não fomos nós que denunciamos e vemos denunciando ao longo do mandato o aumento abusivo da tarifa do metrô Rio de Janeiro. Inclusive, fomos nós que dizemos que o metrô do Rio de Janeiro, fomos os primeiros a falar que o metrô do Rio de Janeiro tem a passagem mais cara do Brasil. Fomos nós também que atuamos com constância em relação ao meio ambiente, e fomos nós que estamos também nas pautas, tanto do meio ambiente quanto da proteção animal. Então, é um mandato que nós estamos conseguindo levar à esquerda e o pensamento crítico para além das fronteiras daquilo que é a capital e a capital sociológica do estado, que inclui também uma parte de Niterói, levamos a São Gonçalo e estamos indo para o interior. Então, é um mandato que precisa, que nós estamos trabalharemos, né, como um norte de uma perspectiva de transformação da sociedade na nossa reeleição.